Olá, boa noite, meu povo amigo e amado que costumeiramente nos acompanha nas noites de segunda-feira e também de quinta-feira. Segunda-feira é dia que falamos de lei e direito, e nas quintas-feiras falamos de saúde. E hoje é segunda. Hoje é 29 de maio, mês 5, no ano da graça de 2023. Estamos vivendo o outono brasileiro, o inverno ainda não chegou, mas já está uma temperatura aí a ponto de usar uma jaquetinha, um casaquinho, né? 17 graus nesse momento aqui em Araranguá, sul de Santa Catarina. Eu quero lembrar a você que estamos aí no canal Batistalk, no YouTube e no Facebook, e pelo Instagram. Quem estiver nos acompanhando no Instagram, pode ir lá na bio, que o endereço do canal está lá, o link do canal está lá. Você clica lá no link e vai entrar no canal do YouTube, nosso canal Batistalk, e acompanhar a entrevista, certo? A nossa live de hoje. Eu quero lembrar que hoje é o Dia Mundial da Energia. Então, energia para nós todos. Hoje é o dia do geógrafo. Hoje é o dia do estatístico. Olha, já se passaram 149 dias do ano 2023 para acabar. Faltam 216 dias. Então, para você que vai nos acompanhar aí no nosso canal, a gente pede para que deixe o seu like, curta, né? Se puder compartilhar, melhor. Se inscrever no canal, ainda melhor ainda, né? Tudo isso faz com que a gente se motive ainda mais a dar sequência ao nosso trabalho, a crescer cada vez mais o nosso canal Batistão. Certo? Pode comentar também no chat, ao vivo, e também aqueles que vão acompanhar o vídeo, não podem acompanhar a live ao vivo, cada um com seus compromissos, né? Motivos particulares, pode aí acompanhar o vídeo e deixar o seu comentário no vídeo, também curtir, compartilhar, ativar o sininho também. Tudo isso é muito importante, muito legal, e a gente agradece. E pede para que você não só nos acompanhe, mas participe da nossa live. Olha, hoje, então, 29 de maio, estamos vivendo a última segunda-feira do mês. É dia de falarmos sobre direito previdenciário. Nós vamos até São Paulo, capital, e falar com a doutora Cristiane Oliveira, ela que já esteve aqui no mês passado, e, ou se não me engano, retrasado. São tantas entrevistas que a gente acaba se perdendo. Mas a data, o dia da última segunda-feira do mês, está reservado para a doutora Cristiane, que sempre vai estar aqui com a gente para conversar sobre esse assunto, né? Esclarecer dúvidas e tudo mais. Doutora Cristiane, seja bem-vinda, é sempre uma honra, uma satisfação falar com a senhora. Boa noite. Olá, João, muito boa noite. É um imenso prazer poder participar novamente aqui da live, né? Poder trazer um pouco aí de esclarecimento no direito previdenciário e um tema tão relevante como o tema de hoje, né? Então, quero agradecer imensamente aqui a você e a todos aqueles que têm aqui nos acompanhado, né? Que vão hoje participar aqui da live com os questionamentos, né? E a gente vai ter esse bate-papo aí bem gratificante. Legal. Eu falava aqui na abertura, então, que a temperatura aqui no sul de Santa Catarina está aí na marca dos 16 e uns quebrados, 17. Como é que está em São Paulo? Olha, aqui pelo termômetro aqui do meu computador está marcando 16 graus. Tá um friozinho, né? Mas aqui, como eu estou aqui no escritório, aqui está uma temperatura bem agradável, viu, João? Está bem gostoso. Mas já está caindo a temperatura em São Paulo. Vai chegando, ficando mais tarde, a madrugada e o amanhecer também, né? Vai caindo a temperatura, sim. É mais ou menos como se comporta por aqui o tempo. Uhum. Então tá, o assunto hoje, o nosso tema hoje, dentro
do que se fala de direito previdenciário, vamos falar sobre o direito à pensão por morte, né? Isso mesmo, João, a pensão por morte, né? Um dos benefícios, né, a gente vai falar sobre a pensão por morte previdenciária no regime geral de previdência social, né? No regime geral de previdência social, que a gente fala aí o INSS, tá? Porque nós também temos a pensão por morte no regime próprio, né? Que poderá ser tema de uma outra live futuramente, mas hoje a gente vai falar sobre a pensão por morte no regime geral de previdência social, né? A pensão por morte urbana, que a gente tem tratado bastante aqui, e a gente vê que tem muitas dúvidas em relação a esse benefício ainda, né? Apesar de ser passado, a gente costuma falar que é uma prestação continuada, né? Porque é um benefício que vai para os dependentes, né? Daquele segurado, instituidor. Então, é um benefício de prestação. A gente costuma falar assim, que é uma continuação de um benefício ou não, né? Que o segurado tenha e passa para os seus dependentes, né? Perdão te interromper, mas você falava da questão da pensão. Qual a diferença dos dois? Você falou que ia deixar para outra live, eu acabei não Então, prestando isso, a atenção, desculpa. pensão por morte no regime próprio, né? Os Isso. públicos, né? Que tem uma diferença, que é diferente da pensão por morte aqui do regime geral, do INSS. Tá? A pensão por morte previdenciária é um benefício, né, previdenciário concedido aos dependentes do segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tá? Que vier a falecer, sendo ele aposentado ou não, tá? Então, um exemplo, né? O segurado que contribui, né, para o regime geral de previdência social, ele vem a óbito e deixa dependente. Ele não é aposentado, porém ele contribui para o sistema. Esse segurado, ele pode passar para os seus dependentes uma pensão por morte, desde que respeitando todos os requisitos necessários, né, como a qualidade de segurado, né, como a qualidade de dependente, precisa ser dependente para conseguir o benefício. Mesma coisa acontece quando esse segurado ele já é aposentado, né? Ele tem uma aposentadoria ou por idade, ou por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial, enfim, uma aposentadoria ou até mesmo esteja em gozo de benefício previdenciário, no caso de um auxílio por incapacidade temporária, ele vem a óbito e deixou o dependente. E o seu dependente vai se habilitar, né, vai requerer o benefício junto à Previdência Social, e esse benefício ele vai passar ao invés de ser aposentadoria, né, que é do próprio segurado, ele vai passar como pensão por morte. Só que nós temos que analisar, viu, João, que tem alguns requisitos que precisam ser respeitados, né? Um deles, como eu falei, é a qualidade de segurado. O que é isso? Precisa ter esse vínculo, né, com o próprio instituto, porque o instituto, ele é um seguro, então a pessoa precisa estar vinculada, de uma certa forma, com o instituto para que seus dependentes possam gozar desse benefício, tá? Outra coisa também, na pensão por morte, a gente não se falava em carência, né? Não se fala em carência, que é, como eu falei da outra vez, um auxílio-doença que depende de carência, de 12 contribuições. Na pensão por morte, não tem esse tipo de carência. Porém, na lei em 2015, com a lei 13.135 de 2015, instituiu um número de contribuições para que esse pensionista venha a ter direito à pensão por morte, tá? Vamos dizer assim, se o segurado ele tivesse contribuído para o INSS e o pensionista ele fosse menor de 22 anos, né, no caso a companheira fosse menor de 22 anos, estabelece um tempo de pensão. Essa pensionista, ela receberia por 3 anos esse benefício de pensão por morte. Se entre
21 anos e 26 anos, recebe 6 anos de benefício. De 27 a 29 anos, 10 anos de benefício. De 30 a 40 anos, 15 anos de benefício. De 41 a 43, 20 anos. A pensão por morte, ela só passa a ser vitalícia após os 44 anos, tá? E aí a pessoa ela precisa ter mais de 18, né, 18 meses como contribuição e ter uma união estável ou casamento por mais de 2 anos, de 24 meses. Aí essa pensão por morte, ela passa a ser vitalícia para esse pensionista que tem mais de 43 anos, né, 44 anos ou mais, e tendo que cumprir esse requisito, tá? Outra coisa que a gente vê muito na pensão por morte é como comprovar a qualidade de dependente no caso de companheira. Isso é uma dificuldade muito grande, viu, João? Porque às vezes a pessoa ela convive com o segurado, né? Mas ela não consegue demonstrar a prova de, não consegue fazer prova de união estável. E a prova de união estável para a companheira é imprescindível para que esse benefício venha a ser concedido, tá? Diferente da pensão por morte para o cônjuge, porque, em tese, o casamento, ele é presumido. Então, você não precisa fazer prova de união estável. Há uma divergência muito grande nisso, porque, às vezes, a pessoa ela está casada legalmente, mas, de fato, ela não convive mais com o segurado, né? Como que faz nesse caso, né? Em tese, né, ela não teria, pela legislação, ela não teria direito ao benefício de pensão por morte, porque ela não estava convivendo com o segurado. Mas, como o casamento em si, ele é presumido, então, basta juntar os documentos necessários para que ela venha conseguir essa pensão, tá? A pensão pela morte. E também nós temos, além do companheiro, da companheira, cônjuge, nós temos também os filhos menores de 21 anos, né? Eles também recebem a pensão por morte até completar os 21 anos. E pode se estender se eles se provar que eles são incapazes, né? E aí o benefício permanece até a cessação da incapacidade desse menor, né, que se tornou maior, se comprovar que houve a cessação da incapacidade dele. Mas, em tese, o benefício, eles são pagos para companheiros e companheiras, né, e cônjuge, e filhos menores de 21 anos. Tá? Muito bem. As duas perguntas seguintes, eu acho que até já foram respondidas. Qual o fato gerador, né, da pensão por morte? Isso, o fato gerador sempre nasce com a própria morte, né? Precisa ser a morte. Também pode ser considerada morte real, né? Aquela que você comprova com a certidão de óbito, né? Que é um dos documentos imprescindíveis para você requerer o benefício, ou ainda aquela morte presumida, né? Que você tem a ausência daquele segurado por 6 meses, você pode declarar, né, por uma ação judicial, uma morte presumida, e você também requerer o benefício. Só que aí, esse da morte presumida, o benefício permanece, né, até enquanto não comprovar o segurado realmente comprova essa morte presumida, né? Se voltar esse benefício, se não comprovar que houve a morte, esse benefício ele é suspenso e cessado, né? Agora, o fato gerador do benefício nasce mesmo com o óbito, né? Você vai, apresenta a certidão de óbito, junto com os demais documentos, né? No caso do cônjuge, seria a certidão de casamento, os documentos pessoais, né? Tanto do requerente quanto do segurado instituidor do benefício,
e faz o pedido da pensão por morte. Tá? Esse é o momento, se dá no momento do fato gerador. Tá? Quanto tempo leva, né? Quanto tempo que eu tenho direito para requerer esse benefício? A legislação diz que você pode requerer o benefício 30 dias após o óbito, né? Ou hoje a gente se estende até 90 dias após o óbito e você vai receber desde a data do óbito, tá? O menor de 16 anos, ele tem um prazo maior. Antes não tinha esse prazo, antes da reforma. Hoje tem que é de 180 dias. Então, é da data do óbito. Se passar dos 90 dias, que é a data máxima para você requerer o benefício, aí é da data do requerimento. Ou seja, se você pedir a pensão por morte após o 90º dia, você vai receber a sua pensão da data que você foi até o INSS e requereu a sua pensão. Ele não retroage a data do óbito. Tá? Interessante. Ah, Por isso que tem que ficar bem atento, né? A gente sabe que é um momento muito triste, né, para quem, né, está passando aí por um momento de luto, né, perdeu um ente querido, né, enfim. Mas tem que se atentar a essas datas, porque ela só vai retroagir a data do óbito requerendo nesses períodos, né, de até 90 dias, ou se for menor de 16 anos, até 180 dias. a pensão por morte pode ter revisão da vida toda ou não? Sim, ela pode ser revista, sim, tá? Hoje a gente tem muito atendimento aqui, inclusive no escritório, na procura das revisões, sobretudo pessoas que nas aposentadorias, tá? Mas também a gente consegue também rever a, fazer a revisão da vida toda para pensionista, os pensionistas, tá? Somente quem tem benefício anterior à emenda, né? A emenda 103 de 2019. E também, se for posterior, a gente teria que ver com base na aposentadoria, se o segurado instituidor fosse aposentado, para poder fazer os cálculos de todo o período e aplicar, consequentemente, na pensão por morte. Certo. Agora são 20h46. Estamos estamos levando até você mais uma live no canal Batistalk, nessa noite de segunda-feira, Lei e Direito, conversando com a doutora Cristiana Oliveira, direto de São Paulo, capital. E o tema hoje é pensão por morte, né? No regime geral de previdência social, quem tem direito. E você que está me visualizando aí no Instagram, quer acompanhar a entrevista de forma completa, vamos dizer assim, ou com a imagem da doutora e áudio também, aí é só no nosso canal, tá? Vai lá na bio, tá lá o link do nosso canal, você clica no link e vai encontrar a nossa live, tá bom? Esse é um recado para o pessoal que está aí chegando no Instagram, se bem que a gente, após o término da live, nós vamos colocar também o vídeo, o link do vídeo, lá nos stories do Instagram, tá bom? Para aquelas pessoas que são seguidores da gente aí no Instagram. Deixa eu dar uma passadinha aqui rápida no canal. Eu estou aqui com o nosso amigo Diego, o Ulisses, né? Boa noite, Ulisses. Está sempre com a gente, sempre acompanhando. Boa noite, João. Figura ilustre com a gente também aqui, doutor Celso Masco Rodrigues. Boa noite, doutor Celso. Olá, João Batista, doutora Cristiane, boa noite. Boa entrevista. Obrigado. E estamos aqui também, mandamos um abraço para minhas duas manas, uma mana lá na cidade de Natal, em Barueri, Alta, e a Lia aqui próximo da gente, mais próximo em Criciúma, também acompanhando, boa noite a elas, as manas aí e a família toda. Doutor Renan Romão também está com a gente. Doutor Renan, boa noite, abraço. Tá dando um elogio aqui, grande doutora Cristiane, com certeza.
E a nossa amiga Linaura Machado, da vizinha Sombrio, também está chegando aqui. Ela diz assim: boa noite, filhos de Deus. É bom, todos somos, né? Obrigado, Linaura, boa noite. Seja muito bem-vinda, ou sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live dessa segunda-feira. Paremos aqui, onde falávamos sobre a pensão por morte, se pode ter revisão na vida toda. E a próxima pergunta, doutor, é quando a pensão por morte se torna vitalícia? Então, João, é como eu havia dito inicialmente, Mais ou ela, menos respondeu já, né? ela se torna vitalícia quando, naquelas hipóteses que o requerente ele atingiu uma idade superior a 43 anos, de 44 anos em diante, essa pensão ela torna-se vitalícia, tá? Evidentemente que segue-se um rol, né, da faixa etária, onde tem de 20 até 20, de 21 anos a 23, você tem até 12 anos, até de 30 anos a 40 você tem 20 anos, né? Então segue todo um rol aí da faixa etária para que você chegue a uma pensão vitalícia que é acima dos 44 anos. 44 anos em diante, esse benefício ele é vitalício, tá? Desde também que cumpra os demais requisitos, né? Precisa ter os 18 meses de contribuição e ter mais de 2 anos aí do casamento ou da união estável, não só ter só a idade, mas precisa ter todo esse grupo comprobatório para ter direito a uma pensão e uma pensão vitalícia. Perfeito. Doutora Cristiane, qual o valor da pensão por morte? Então, o valor da pensão antes, né, da reforma, ela era tida de 100% da média do salário do segurado. Ou seja, se ele fosse aposentado, um exemplo, se fosse aposentado com R$ 3.000, o pensionista também receberia, em média, esse valor. Após a reforma, isso houve uma mudança, e uma mudança, ao meu ver, até uma mudança drástica, porque além de diminuir o valor da pensão, ele instituiu uma cota, né? Então, o benefício ele inicia-se com 50%, e aí vai acrescentando 10% para cada dependente, tá? Então, vamos supor, um benefício de R$ 3.000, então já iniciaria aí com 50%, que daria R$ 1.500 em tese. E aí aplicaria mais 10% para cada dependente, né? Se tivesse aí 2 dependentes, seria um percentual de 70% sobre o valor que ele teria direito. Então, é uma mudança muito drástica que nós tivemos com a reforma, né? E isso acarreta assim, prejuízos para o beneficiário, né, da pensão. Tá? Anterior à emenda era 100%. Teve uma mudança também em 2015, né, mas ela não prevaleceu por muito tempo, que é realmente instituir também essa cota, e não passou, mas na reforma, com a reforma previdenciária, sim, hoje ela instituiu uma cota de 50% e 10% para cada dependente, tá? E também vale falar, viu, João, que, assim, antigamente, o que acontecia? O requerente, o cônjuge ou o companheiro, tinha direito igual aos demais dependentes, no caso de filhos de menores de 21 anos ou dos próprios incapazes, né, filhos incapazes. Com a cessação dessa parte, né, de um desses beneficiários, no caso, o, o menor de idade completava a maioridade, a parte desse menor iria para os demais, né? Uhum. Tinha o rateio entre eles, tá? Hoje não acontece mais isso, não volta
No caso, vamos supor, se a viúva recebendo a cota dela, mais o percentual de cada filho, no caso, 2 filhos, essa, quando completa a maioridade, não repassa para ela, né? No caso, não ficaria para a viúva ou para a companheira. Então, isso também veio com a reforma. Então, houve uma mudança muito drástica em relação ao valor da pensão por morte após a reforma de 2019, após a reforma previdenciária. A gente luta, porque, ao meu entender, a gente vê que isso é inconstitucional, uma vez que o segurado instituidor, no caso do aposentado, ele já havia cumprido todos os requisitos e é só, como eu disse no início, é uma prestação continuada, vai passar para os seus dependentes. Então, nada mais justo passar aquilo que ele deixou, né, que ele constituiu ali ao longo do tempo. Né? Então, aí veio a reforma e falou, não, hoje você vai receber uma conta de 50% e vamos aplicar 10% para cada dependente. Tá? E o pior de tudo é que quando cessa essa cota, né, para os demais dependentes, não repassa para o companheiro ou companheira, né, viúva, enfim, a viúva. Até 2019, antes da reforma, era assim que funcionava. Hoje já não é mais, então. Hoje já não é mais, hoje é dessa forma, né? Então, tem a cota e um percentual para 10% para cada dependente. Perfeito. Olha, quando o cônjuge está separado, de fato, mas recebia pensão alimentícia ou algum auxílio financeiro do segurado falecido, ele será considerado dependente e poderá receber a pensão por morte? Isso é uma ótima pergunta, né? É, o requerente, quando advém de ele tem uma pensão alimentícia, um exemplo, né? A mulher, né, houve uma separação aí, um divórcio, e no divórcio, ou na própria separação, ficou instituído que ela receberia a pensão alimentícia. Tá? Se recebe pensão alimentícia, e se esse segurado vier a falecer, essa pensão alimentícia, ela pode sim ser transformada numa pensão por morte, porque ela recebe uma ajuda, ela tem uma pensão que é paga por esse instituidor, né, esse segurado instituidor, e na ausência dele, então, se ele tem direito ao se ele é segurado, tem qualidade de segurado e todos os outros requisitos, então ela consegue sim requerer junto ao INSS uma pensão por morte, tá? Também é importante dizer, viu, João, que assim, às vezes a pessoa ela separou, mas ela recebe uma ajuda financeira desse segurado, né, desse marido separado que teve um relacionamento e houve uma separação ou mesmo um divórcio, mas não ficou consignado que receberia pensão alimentícia. Mas ele consegue ele ajuda financeiramente com algum valor. Se ela consegue, isso é mais na via judicial, tá? Se ela conseguir comprovar que ela recebe um valor, uma ajuda financeira desse segurado falecido, sim, ela consegue sim requerer uma pensão por morte. Isso talvez não passe na via administrativa, diretamente no INSS, mas fazendo provas na via judicial, ela consegue sim receber uma pensão por morte desse segurado instituidor que contribuía em vida com algum auxílio. Tá? Perfeito. Doutora, uma pergunta interessante aqui. O cônjuge infiel tem direito ao benefício? Então, isso é bem complicado. Se provar, né? Porque hoje em dia é difícil você conseguir provar, porque isso depende de provas, né? Essa infidelidade, tese, não teria direito ao benefício, né? Porque, veja bem, a infidelidade parte do pressuposto que já não conviviam
de fato, né? Então, não teria direito ao benefício. Mas, como eu disse também no início, o casamento ele é presumido, né? Então, se é casado, tem a certidão lá de casamento, tudo bonitinho, é bem provável que esse cônjuge, sim, venha requerer a pensão e essa pensão será concedida. Justo, talvez não seria, né? Porque já não está mais com a pessoa, enfim, não comprova essa união de fato, mas como se há um casamento e há uma certidão e esse casamento é presumido, bem provável que essa pessoa venha requerer a pensão e consiga, sim, o deferimento dessa pensão. Então tá, aqui dentro digamos assim, do nosso roteiro, a gente fechou as perguntas, até porque nós separamos aí a primeira meia hora, os primeiros 30 minutos para isso, né, doutora? Eu acho que não faltou mais nada, né? Agora nós temos uma relação aqui de algumas perguntas, algumas questões, dentro desse tema aí da pensão por morte, que a gente gostaria da sua avaliação. Podemos começar? Pois não, vamos lá. São pesquisas que a gente faz aí na própria internet e olha, são muitas dúvidas, são muitas dúvidas. Uhum. Muitas situações diferentes e cada caso é um caso, né? Tudo é assim, né? Sim, cada caso é um caso. A gente dá um parecer geral que a legislação diz a respeito, né? E também alguns pareceres jurisprudenciais, enfim. Mas cada caso é bem peculiar, tá? E é bem interessante a gente pontuar, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, eu perdi meu marido, há 3 anos atrás, ou há 4 anos atrás, eu não fui atrás porque eu achei que não tinha direito, e se você for analisar bem os documentos, essa pessoa tem sim direito à Uhum. pensão. Por quê? É também importante dizer, viu, João, que a data da legislação que tem que ser aplicada é a data do óbito, né? Por isso que é importante falar do fato gerador. O fato Uhum. gerador inicia com o óbito, tá? Então, não importa se a legislação de hoje é outra, se o óbito ocorreu lá em 2017. Então, a Uhum. gente vai voltar na legislação lá em 2017 para ver como era aplicado e aí trabalhar essa pensão conforme a legislação da época, né? Porque, Uhum. veja bem, em 2018 era uma forma de pedir a pensão e de requerer a pensão por morte. Já em 2000, após novembro de 2019, é outra legislação. Uhum. Então, mas são para quem? Para fatos geradores após aquela data, né? Então, é Uhum. muito importante deixar isso claro, porque não é como está hoje, tem que voltar na data do acontecimento, na data do óbito, tá bom? Isso é muito importante. É um ponto bem Isso, interessante. isso é tão importante porque vai influenciar até no valor da pensão, né? Sim. Porque no valor da pensão anteriormente, ela era o quê? Ela era 100%. Hoje não, hoje já é feito esse cálculo, né? A cota, os 50% mais 10% para cada dependente, e caso a pessoa ela não seja aposentada, segue a regra de todos os benefícios, que é 60%, né? Mais 2% para cada período ali trabalhado, então faz uma média, uma conta simples ali, né, daquele período, e ali você aplica a cálculo da pensão por morte. Já na anterior emenda não era assim, era 100% daquilo que era calculado. E também o cálculo era feito dos 80 maiores salários, né, excluídos 20 menores, para se ter a renda mensal, o salário de benefício e se ter uma renda mensal inicial. Então, isso é muito importante, a gente se deparar a data do fato gerador, a data do óbito.
Eu já peguei muitos casos aqui de pessoas que às vezes nem tinham conhecimento que tinha direito ao benefício, né? Por falta de informação mesmo, não requereu na época. E aí a gente vai analisar os documentos e essa pessoa tem direito sim ao benefício, só que vai ter direito ao benefício de quando, João? Lá da data do óbito? Uhum. Não, a Não. data vai ser da data do requerimento. Então, ela não vai poder pleitear isso nem judicialmente. Vamos supor, um fato gerador ocorrido, um óbito ocorrido em 2017, e ela só Uhum. requereu em 2023, tá? Uhum. Ela vai comprovar que, sim, que tinha todos os requisitos necessários para aquela pensão, vai ser concedida, só que vai ser paga desde quando? Desde a data do requerimento, ou seja, desde agora, tá? Porque não volta, não tem como retroagir, salvo naqueles períodos que a lei mesmo coloca, tá bom? Mas é bem importante a gente analisar o fato gerador, porque às vezes a gente se surpreende com a legislação anterior e aquele pensionista, aquele dependente, né, tem direito ao benefício e às vezes até de forma vitalícia. É um detalhe muito importante que não pode deixar escapar. Deixa eu ver aqui. Tá aqui só um momento. Achei. Então, olha aqui uma das situações. Gostaria de saber de uma coisa. Meus pais morreram em 2002 por motivo de doença. Nessa época, meu irmão tinha 18 e eu 21 anos, respectivamente. Nós também não sabíamos a existência desse benefício. Podemos requerer algum tipo de retroativo referente à morte dos nossos pais? Já faz bastante tempo. Sim, se a época do fato, por isso que é importante ver a época do fato gerador. O óbito ocorreu em 2002, é isso? Isso. E se eles eram menores de idade, sim, com base que os alimentos eles são imprescritíveis, porém, da data do requerimento. Então, eles vão ter ali até completar a maioridade, né? Vai calcular ali o quanto que ele teria, né, de tempo, e pode até ser pago de um benefício alternativo, porque hoje já não daria para conceder o benefício e esse benefício ser vigente, porque eles já são maiores de idade, né? Hoje, pelos cálculos, eles já são maiores de idade. Mas na época do fato gerador, eles eram menores de idade. Não, Então, mas aí, não, na época já eram maiores. Já não, tinha 18 e 21. não, então, isso, desculpa. É que para a lei previdenciária, a maioridade é após os 21 anos. Então, o Hum. benefício de pensão por morte é pago aos filhos até os 21 anos, cessa aos 21 anos. Então, esse de 18 anos teria condições de requerer o benefício, respeitando todos os requisitos necessários para a concessão da pensão por morte. Aí teria que ver se tinha qualidade de segurado na época, né? A pessoa que faleceu deixou qualidade de segurado. A comprovação de dependência aí, de dependente, já ficou comprovada porque são filhos menores de 21 anos. Então, ele teria, sim, na data do óbito, direito à pensão pela morte do pai até completar os 21 anos. Certo. Mais uma aqui. Meu marido morreu em 2014. Eu fui atrás dos meus direitos. Eles disseram que eu não tinha direito algum por conta de falta de vínculo, mas meu marido tinha pago 13 anos de INSS. Então, Será que dá para você falar se eu tenho direito mesmo? esse caso ele é bem interessante, né? Embora a pessoa, eles têm sempre isso em mente. Eu paguei por 10 anos, eu paguei por 20 anos, eu paguei X anos. A gente tem que ver que na época do óbito, quando esse segurado, né, veio a óbito, se ele
tinha qualidade segurada, tá? Uhum. Porque é a qualidade, é o vínculo, é isso que ela deve ter, que ela falou, né? Que Uhum. ele não tinha direito porque perdeu o vínculo, né? Aquela coisa de você ter vínculo com o instituto. Então, assim, não adianta eu pedir o benefício se o meu marido ele não tinha esse vínculo com o INSS, tá? Então, mas aí precisa ser analisado todo o contexto desse benefício. Porque, às vezes, embora aparentemente você perdeu a qualidade de segurado, ou seja, esse vínculo com o INSS, mas precisamos analisar o todo. De repente, esse segurado ele já estava doente, aí a gente precisava ver se ele gozou de auxílio-doença, ou se ele já tinha, quando ele estava incapacitado, ele tinha qualidade de segurado, é possível buscar isso, tá? Tem que analisar também quanto tempo efetivamente ele tinha e a idade dele. Vamos supor, viu, João, se esse segurado ele tivesse todos os requisitos com uma aposentadoria, seja ela aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição, a gente consegue aposentar essa pessoa ainda que falecida e converter em uma pensão por morte, tá? Então, a gente precisa analisar no todo o benefício, a situação do segurado, né, do segurado falecido. A gente precisa analisar no todo. E se ele estava doente, se ele gozou de benefício por incapacidade, né, que na época deveria ser o auxílio-doença, ver se ele tinha, na época que ele estava doente, se ele tinha qualidade de segurado, é possível pedir isso também. E aí, sim, fazer todo esse jogo, né, esse conjunto comprobatório, para que ela venha ter o benefício de pensão por morte concedido. Então, precisa analisar um todo, tá? Não é simplesmente só o fato dele não ter o vínculo, né? Que Uhum. as pessoas costumam dizer assim, mas a gente chama de qualidade segurada, tá? É um dos requisitos para pensão por morte. Perfeito. Olha, o pessoal que está assistindo aí no Instagram e queira acompanhar a entrevista, sei que o pessoal está vendo só a minha imagem, vai lá na bio e está o link do canal. Você clica lá e vai entrar diretamente no canal e na live com essa entrevista com a doutora Cristiane Oliveira, no nosso Bate-Talk Lei e Direito dessa segunda. Olha, doutora, minha mãe faleceu, era pensionista por ser viúva. Também recebia a aposentadoria rural. Tenho um irmão que vivia com ela, era dependente dela. Ele tem epilepsia desde os 8 anos. Hoje ele tem 45 anos. Tem como transferir os benefícios para ele? Ou um dos benefícios para ele? Isso, teria que ver em relação à aposentadoria, porque a pensão por morte, ela já recebe esse benefício porque ela era dependente de um segurado, tá? Se na época que ela recebeu esse benefício da pensão por morte, não configurou ele também como requerente, né? Aí precisa verificar se ele já havia solicitado e fazer as provas, tá? No caso de incapazes, precisa fazer perícia, tá? É necessário fazer uma perícia, passar por uma perícia médica para comprovar a deficiência, né? A incapacidade aí, tá? Então, é possível sim, mas desde que comprove que antes do fato gerador, né, antes do óbito, não pode ser pós-morte, e ele já tinha essa deficiência, tá? Essa invalidez, ele é incapaz, né? Ele sendo incapaz. A palavra é que a pensão por morte ele passa para os seus dependentes, seja ele menor de 21 anos e os incapazes. Ele tem que comprovar que a época anterior ao óbito ele era incapaz e dependente dela, tá? Aí é possível que ele consiga, sim, a pensão por morte. Mas, como eu disse, precisa passar por perícia médica. Certo. Tem um caso bastante interessante aqui.
que diz o seguinte: meu marido faleceu no dia 23 de março de 2021. Ele já tinha dado entrada na aposentadoria. Meu marido faleceu com 75 anos. Quando ele tinha 23 anos, ele trabalhou por 7 anos em um banco. E depois ele saiu do banco. Agora vem a parte interessante. O banco continuou contratando funcionários no nome do meu marido, até o banco vir a fechar. Meu marido tem algum direito pelo banco ter contratado pessoas no nome dele? Meu marido só descobriu tudo isso quando entrou com pedidos de aposentadoria. Bom, então, tá um pouco confusa essa história dela. Vamos lá, vamos tentar ajudá-la. Ela falou que o marido faleceu em 2021, certo? Isso, já tinha dado entrada na aposentadoria. Ele requereu, ele tinha dado entrada mas ela não fala o ano que ele requereu a aposentadoria, né? Não fala. Mas provavelmente anterior, né? Porque foi ele que requereu a aposentadoria. Veja bem, aquilo que eu falei anteriormente, tem direito à pensão por morte se ele já tinha o tempo da aposentadoria. Pela idade dele, 75 anos, ele já faz jus a uma aposentadoria por idade. Então, ele teria que ter aí, no mínimo, 180 contribuições, né, 15 anos, para ter uma aposentadoria por idade. Essa aposentadoria, se ela fosse concedida, automaticamente ela passaria por pensão por morte para os seus dependentes. Então, seguindo esse raciocínio, sim, ela teria como requerer a pensão por morte com base no período que ele contribuiu para a conversão da concessão dessa aposentadoria, converter na pensão por morte. Isso é possível fazer. O próprio Instituto, ele consegue fazer essa análise, tá? O próprio INSS consegue fazer essa análise. Agora, ela falou também sobre a contratação em nome do marido e se ela tem algum direito... Bom, aí já foge do direito previdenciário, né? Aí para um outro ramo do direito, né? Que aí ela precisaria consultar um especialista aí na área, talvez, civil, não falo nenhuma trabalhista, porque não tinha, acho que, um contrato de trabalho. Na trabalhista, a gente só discute aquilo que tem relação de trabalho, né? Na verdade, acho que não seria o caso, mas seria, acho que, mais uma indenização, talvez, né? Aí ela precisaria procurar algum colega aí da área civil. Mas em relação ao nosso direito aqui previdenciário, sim. Se na data do óbito ele já fazia jus a uma aposentadoria, seja ela por idade ou por tempo de contribuição, ou até por uma invalidez, sim, essa aposentadoria sendo concedida, ela passaria a transforma-se, né, consequentemente, no benefício de pensão por morte. No próprio pedido, eu falo mais, viu, João, no próprio requerimento da pensão por morte. Eu já tive alguns casos aqui no escritório, nesse sentido, onde o instituidor, né, o falecido, ele tinha direito, antes no requerimento da pensão por morte, ele tinha direito a uma aposentadoria, e aí o INSS fez essa análise minuciosa, e ele no tempo do requerimento da pensão por morte, veja bem, nesse caso, ele já não gozava de qualidade segurada, mas ele já tinha o tempo por uma aposentadoria por idade. Então, o INSS concedeu uma aposentadoria e fez logo a conversão para uma pensão por morte. Então, é possível, sim, desde o requisito lá da aposentadoria. Certo. O doutor Renan está fazendo um comentário aqui. Parabéns pela palestra e aula. Ah, o Renan? Ah, ele é suspeito, viu? Obrigada. Um Legal. abraço. Um Olha abraço aí, a Marilyn também. meu pai faleceu em fevereiro deste ano, né? 2023. Minha mãe é aposentada por invalidez e eles eram casados há 50 anos. Eu liguei para minha mãe para dar a entrada para ver se ela
terá direito à pensão do meu pai também. Ele foi aposentado por tempo de serviço, pela lei antiga. Uma pergunta: a minha mãe terá direito a continuar a receber a pensão dela e também a que é por invalidez do meu pai, que faleceu? Sim, ela pode sim, a gente fala acumular dois benefícios, né? A reforma queria, a princípio, tirar isso do contributo do segurado, tá? Acumular dois benefícios aí, uma aposentadoria e uma pensão por morte, no caso. Mas isso não passou e pode sim. Ela pode receber a aposentadoria dela e requerer a pensão por morte. Só que, nesse caso, ela já entra na pensão por morte pós-reforma, que aí já não vai receber aquele 100% que ele recebia como aposentadoria por tempo de contribuição, e sim conforme os moldes de agora, que é 50%, né, mais 10% para cada dependente. Então, ela vai ter uma redução ali no salário na renda mensal inicial dela por conta da Uhum. reforma previdenciária de 2019. Mas ela tem sim, ela pode acumular. Ela não poderia acumular se ela já recebesse uma outra pensão. Aí ela teria que escolher a pensão mais vantajosa. Tá? Isso é importante dizer. Que às vezes a pessoa ela recebe uma pensão, né? Ela recebe uma pensão da primeiras núpcias, né? Do primeiro marido, aí ela contrai uma segunda núpcia, nesse caso, enfim, ela pode continuar recebendo a pensão. Pode casar? Pode casar e vai continuar recebendo a pensão por morte. Porém, é, com o óbito desse segundo marido, aí ela vai ter que optar entre uma pensão ou outra, mais benéfica para ela, tá? Mas ela pode acumular, sim, uma aposentadoria e uma pensão por morte. Sim. Certo. Tem uma pensão por morte desdobrada. Quando uma das partes morrerem, o repasse integral para a outra parte se dá automaticamente pelo INSS ou tem que entrar em contato com o INSS para torná-lo ciente? Ele tem controle sobre isso? Então, essa pergunta é muito interessante. Eu comentei um pouquinho sobre ela no início, mas assim, vamos lá. Anterior, a gente tem tudo um antes e um depois de 2019, de novembro de 2019, né? Que é Uhum. a reforma da Previdência Social. Então, assim, a anterior à reforma, sim, era possível que quando um, né, ou completasse a maioridade, passava para o outro, e isso já era meio que automático. Cessou de um dos dependentes, passava para o outro. Hoje não acontece mais isso, né? Hoje ela serra, ela não passa para o cônjuge, para o dependente, ou vitalício, ou o outro que ainda não completou a maioridade, enfim, cessou a outra parte daqueles dependentes, vai cessar ali também, vai passar para o outro dependente, tá? Não tem nem como comunicar hoje no INSS. Hum. Já são 21h22, na hora oficial do Brasil, horário de Brasília. Estamos apresentando, estamos levando até você a nossa live Lei e Direito no canal Budstalk pelo YouTube, Facebook também. E pessoal que está passando pelo Instagram aí, é só correr lá na bio, a link está lá, você clica e entra no nosso canal. Se bem que depois, posteriormente, vamos colocar também o link do canal da live lá nos stories do Instagram, tá bom? Só uma colocação, viu, o João, que é importante dizer que sempre eu gosto de falar que tem que analisar a época do fato gerador. Isso é o X da questão da pensão por morte. Essa pergunta aí da ouvinte é muito interessante se a gente for analisar
poxa vida, se o fato gerador aconteceu antes da reforma, então era outros meios de trabalhar aí a parte dos dependentes, né, de mais de um dependente da pensão. E lá, antes da reforma, sim, passava para os demais, acessava de um e passava ia para o outro, tá? Então, hoje já não acontece mais isso. Mas se esse fato gerador ocorreu antes da reforma, eu entendo, e daria até para a gente questionar isso judicialmente. Administrativamente, não. Porque o INSS ele vai aplicar as normas atuais, ele não vai ver fatos anterior à própria emenda. Mas se a gente tem uma pensão por morte, veja bem, a pensão por morte ocorreu em 2000, vou voltar aqui no nosso exemplo que eu estou trabalhando, em 2017. E lá tinha a companheira, o trabalhar companheira e um filho menor de 21 anos. Tá? Ele completa a maioridade em 2020 ou 2021, no exemplo. Com base na lei atual, essa parte dele não passaria para o outro dependente, cessaria ali. Mas com base na lei lá do fator gerador em 2017, sim, essa parte dele passaria para o outro dependente. Então, assim, é uma questão de análise, né? E aí a gente tem que buscar na jurisprudência pareceres favoráveis nesse sentido, para dizer que na época do fato gerador, na época do óbito, a lei era dessa forma, e não como hoje. Bom, então, vale aí um estudo em cima dessa questão. Perfeito. Então, agora nós vamos para a última dúvida da noite, né? Uma pergunta. Antes, porém, eu quero mandar um abraço aqui para nossa amiga a Vanilda, né? A Nena e a dona Enedina, que estão aqui no Facebook. Aqui no Facebook também acompanhando a nossa live. E são merecedoras do nosso abraço e o nosso agradecimento por estarem com a gente. Então, para finalizar, doutora Cristiane, é o seguinte: tinha 24 anos de união estável com minha esposa. Perdi ela em janeiro desse ano. Eu tenho 43 anos e faço 44 ainda esse ano. Ela trabalhava de carteira assinada há 11 anos. Tenho uma filha de 20 anos fazendo faculdade particular. Tenho direito à pensão vitalícia? Então, a pensão vitalícia é a partir dos 44. Até os 43 são 20 anos, desde que ele consiga comprovar todos os requisitos ali, formadores para a pensão por morte. Tá? Ele era companheiro dela, né? Então, a pensão para o companheiro, né, para o companheiro ou companheira, é diferente da pensão para a viúva ou viúvo, né, aquele que tem a certidão de casamento, tudo formalizado, né, porque esse daí é presumido, entrou com pedido, juntou a certidão de casamento, juntou os documentos e tem a qualidade assegurada, essa pensão provavelmente será concedida. Para o companheiro, já depende de provas. Você precisa provar essa união estável, tá? E o que a gente mais tem visto que é difícil provar, fazer prova de união estável, de dependente da qualidade dependente, né? Essa prova ela é muito difícil, porque muitas vezes a pessoa ela não faz prova, ela não consegue juntar o INSS fala no mínimo 3 provas aí para poder início de prova material, para poder analisar esse processo de pensão por morte junto ao INSS. Às vezes não consegue comprovar endereços, né, em comum, né? Isso é muito complicado, às vezes não consegue juntar provas de endereço em comum. Muitas vezes não tem plano de saúde, não tem título de clube, não tem conta bancária conjunta. Então, assim, é cada vez mais difícil de comprovar essa união estável, né? Então, para que esse benefício ele seja concedido administrativamente, ele precisa juntar, no mínimo,
provas que início, né, um início de prova material para que esse benefício seja analisado. E eu vou falar mais nesse sentido, João, que é muito difícil, às vezes, hoje, sobretudo pós-reforma, o INSS aceitarem essas provas, tá? Porque se o segurado ou o dependente, o pensionista, não conseguir fazer provas passíveis de ser analisada para até, às vezes, subir para uma audiência no INSS, que nós chamamos de JA, eles indeferem o benefício, tá? Então, tem que ser provas, assim, no mínimo, que condiz com a realidade dos fatos, que realmente eles conviviam. Então, o que o INSS coloca lá na própria IN, né, o rol lá dos documentos para comprovar essa união estável, são comprovação de endereço, né, tanto do requerente como o falecido. Importante também, na declaração, que sai do próprio hospital, né, às vezes a pessoa já está ali internada e vem a óbito, o endereço do falecido, né, da falecida, tem que constar também, fazer constar o mesmo endereço do requerente, que às vezes a gente vê essa divergência, né, por N motivos. Às vezes o falecido consta o cadastro dele no endereço ainda que ele residia com os pais, ou residia sozinho, e essa base de dados é puxada na própria unidade hospitalar, e não tem alteração. Então, é muito importante ficar atento a isso, né? Certidão de óbito sai o endereço do segurado, né? Então, se o endereço do segurado na certidão de óbito não bate com o endereço do requerente, provavelmente esse benefício vai ter uma série de complicações aí para comprovar onde não está. Sim, tem outros meios de comprovar, de comprovação, né? As fotos também comprovam, sobretudo as fotos. Hoje em dia, a gente não consegue comprovar muito, porque hoje tudo é pelo celular, né? Você vai tirar as fotos pelo celular, antigamente a gente conseguia ainda tirar a foto e mandar revelar, ali às vezes saía a data, né, na foto, enfim. São provas que realmente consiga comprovar que houve, de fato, uma união estável a fim de constituir família, né? É a mesma lá do Código Civil, né? A união estável. Então, você precisa, ou até mesmo, às vezes, o próprio casal faz a declaração de união estável em tabelião, isso também é importante, é um meio de prova aceito. Hoje não é tão aceito pós-morte, né? Muitas pessoas vão no cartório fazer uma declaração de união estável pós-morte. Eu falo para os senhores, né, para os nossos ouvintes aqui, que não é visto com bons olhos pelo Instituto, pelo INSS. Por quê? É pós-óbito. Então, lembra que tudo é antes do fato gerador, para você comprovar essa união estável. Então, ele pede hoje, que são 2 anos, né? Você tem que não só demonstrar que você convivia com a pessoa, com o falecido, mas tem que comprovar que você já vivia com ele 2 anos, né? Hoje a lei, ela fala sobre isso. Então, é muito importante, porque senão você vai ter o benefício, talvez, ali por 4 meses. Se conseguir comprovar a união estável hoje, mas não superior a 2 anos, você vai ter o benefício, vai. Só que tem um prazo de cessação, tá? Desse benefício, de 4 meses. Aí você pode falar assim, poxa, mas eu convivi com essa pessoa há tantos anos e eu não tenho nada no meu nome e no nome dela que consiga provar que nós residíamos juntos. Você vai instruir esses autos numa ação judicial, e aí você vai ter que, né, arrolar as testemunhas que conheçam realmente dos fatos, né? Testemunhas que consigam falar realmente quem era fulano, quem era ciclano, se convivia, como se marido e mulher fosse, como se fosse uma família, enfim. Então, é necessário fazer prova da união estável quando não se é casado, né? Então, é necessário, tá? Para comprovação para requerimento do benefício de pensão por morte do companheiro ou companheira.
Maravilha, maravilha, doutora Cristiane. Já são 21h33. Da minha parte seria só, né? Você teria mais algo a falar? Ainda tem tempo, né? Temos alguns minutinhos ainda. Você pode ter mais algum argumento, alguma coisa nesse sentido no tema dessa noite. Agora, se não, a gente fica por aqui, mas também, na verdade, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Podemos até, em outras lives, voltar a conversar, né, doutora, sobre esse tema, né? Isso, o que eu me atentei foi mais na via administrativa, lembrando que o interferimento na via administrativa não quer dizer que esse pensionista, esse requerente, né, esse dependente não tenha direito, talvez, desse benefício na via judicial. Basta instruí-lo, né, os autos, e judicializar. Lembrando que as provas de união estável, sim, a gente consegue até elaborar boas provas, juntar, rolar testemunha, mas quando se fala em qualidade segurada, aí fica mais difícil, porque aí depende de valores de contribuição que o segurado falecido teria que ter feito ao seguro, né, ao instituto, ao próprio INSS. Mas também vale lembrar que se ele estava enfermo, né, estava doente, na época também gozou de benefício por incapacidade temporária, e basta a gente também buscar isso junto, né, as provas, fazer prova disso, que também dá direito a esse dependente à pensão por morte. Então, se a pensão por morte, ela é um benefício previdenciário, não é simples de requerer, é bem complexo, precisa ser muito bem analisado, bem instruído, juntar provas plausíveis para que esse benefício tenha um bom resultado. Né? E, normalmente, ele tem resultado, sim, favorável quando você faz esse requerimento com precisão, com os documentos necessários, às vezes tendo que judicializar, se atentando ao fato gerador, quando ocorreu o óbito, em quais condições que ocorreu o óbito. Também nós temos a pensão por morte acidentária, essa não sofreu alteração pela emenda, ela continua 100%, tá? A pensão por morte acidentária, ela não é igual à pensão por morte comum, né, a previdenciária, mas essa a acidentária, ela continua sendo 100% do salário do segurado instituidor. Então, precisa ser muito bem analisado quando for pedir o benefício de pensão por morte. Existem muitas coisinhas que precisam ser analisadas, bem analisados os documentos, né, um olhar mesmo criterioso para os documentos, a própria anamnese, né, a gente costuma ouvir isso muito entre paciente e médico, né, anamnese, mas nós, advogados, nós também temos que ter essa anamnese, o atendimento com o nosso cliente, com o próprio requerente, fazer as perguntas certas, né? Como era a vida deles, né? Enfim, para poder puxar mais informações que pode estar ali a chave para o benefício ser concedido. Então, a gente só fala que não tem direito à pensão por morte quando não se analisa todas as possibilidades para a concessão desse benefício, né? Que exige muito do profissional, né, do previdenciarista especializado para requerer esse benefício. Maravilha. Olha, minha gente, nós tivemos então aí a grata satisfação, a alegria, né? De mais uma vez conversar com a doutora Cristiane Oliveira, diretamente de São Paulo, capital. Ela que é advogada da área da Previdência, né? O assunto hoje, o tema foi pensão por morte no regime geral de Previdência Social. Doutora Cristiane, mais uma vez, o nosso muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E na última segunda-feira de junho estaremos de volta, então? É isso? Sim, sim, Ah, se Deus quiser. estaremos mais uma vez, aí, claro, com outro tema. E
E você também que tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, né? A gente conversar, tirar as dúvidas com a doutora Cristiane. E, doutora, muito obrigado e até o mês que vem, né? Sucesso cada vez mais aí na sua carreira. Abração lá para o doutor Celso, doutor Renan, tá? E mês que vem a gente volta. Eu que agradeço, né? Agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho aqui do nosso direito previdenciário, né? E agradeço também em nome da nossa equipe, do Dr. Celso Masco, do Renan, e estamos aqui, né? Para falar um pouco mais do direito previdenciário naquilo que precisa. Eu agradeço de coração. Isso, Um abraço a todos. e a gente pede para o pessoal depois, no vídeo, né? Tanto no Instagram, e no nosso canal, principalmente, pessoal curtir, compartilhar, né? Porque muitas pessoas também têm dúvidas a esse respeito, e de repente a dúvida que você tem foi sanada na live de hoje, né? Foi esclarecida, não de forma total, mas você já saiu do escuro, né? E é importante que você nos ajude a alavancar o nosso trabalho, porque aqui é uma parceria, né? A gente divulga o trabalho da gente, a gente ajuda os ouvintes, ajuda a audiência, e o próprio profissional que está com a gente também divulga o seu trabalho da mesma forma. É isso aí, doutora, um abraço e até o mês que vem. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada e boa noite. Boa noite, um abraço. Então tá, por aqui a gente vai ficando, lembrando que quinta-feira estaremos de volta nesse bate-canal aqui, o nosso Bate-Talk, no mesmo horário, 20h30, 8h30 da noite, aí falando de saúde, nosso Bate-Talk de saúde, vamos conversar com a terapeuta Mara Rodrigues. O assunto será ozonioterapia, certo? E eu convido você a estar com a gente também. Muito obrigado aos nossos apoiadores, as empresas que estão sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. Auto ProSul, proteção veicular, mecânica de bem, Mamma Mia, playground infantil, funerária e assistência familiar Santa Terezinha, Farmácia Cardoso, Farma, Big Dog Lanches e o Fizi, móveis para escritório. Um beijo no coração de todos e até quinta-feira, às 8h30 da noite.